Quem está se formando de uns anos para cá, ou tem algum amigo que está nessa situação, já sabe que as coisas não andam muito bem. Depois de anos e mais anos decorando centenas de fórmulas, lendo milhares de xerox, virando noites e colando para ter as melhores notas e finalmente tirando o diploma, percebemos que isso não é o suficiente para arrumar um bom emprego e que talvez todos esses anos ainda não valeram lá muita coisa. Hoje vamos usar o espaço de estudos aqui para fazer a resenha do livro Aprendendo Inteligência e perceber no final que precisamos estudar não para passar de ano ou ter um diploma, como a maioria esmagadora das pessoas faz, mas sim para termos inteligência e que no final, boas notas e diploma serão uma feliz consequência. Você já deve ter percebido que normalmente vamos bem nas matérias que gostamos ou das que gostamos do professor, e por outro lado, mal nas que não estamos nem aí ou nas que não gostamos. Isso ocorre basicamente porque nosso cérebro associa a emoção que sentimos na hora com a quantidade de esforço que ele precisa fazer para guardar esse momento. Ou seja, como você mesmo pode constatar, guardamos na memória de longo prazo os nossos momentos mais felizes e, por outro lado, infelizmente, também guardamos os momentos mais tristes. Em contrapartida, esquecemos tudo aquilo no qual somos indiferentes ou que estamos entediados. É a ferramenta de limpeza do cérebro. O que parece não ser importante é jogado fora. Isso significa que o que acontece com a maioria dos alunos é o que aconteceu aqui. Tudo que foi visto numa aula tediosa é apagado da memória rapidamente. Mas e caso quisermos nos lembrar de tudo que estudamos? Como conseguimos avisar o cérebro que não deveríamos jogar essa ou outra matéria fora? O modo mais simples é reforçar o assunto visto durante a aula com um breve estudo posterior, que deve ser feito no mesmo dia, pois é durante o sono que o cérebro decide do que se lembra e do que esquece. É assim que nosso cérebro vai entender que algo é realmente importante. A primeira ideia é: aula assistida hoje é aula estudada hoje. Outro erro bastante comum é assistir a aula e estudar de forma totalmente passiva. Quando estamos em aula, nos sentamos e apenas ficamos ouvindo o professor falar. Talvez copiamos a matéria que o professor passa no quadro, sem fazer nenhuma anotação do que foi falado. Não tiramos nenhuma de nossas dúvidas e nem ao menos temos um pensamento crítico em relação ao que foi passado, apenas recebendo informação. E aí, quando vamos estudar, muitas vezes ocorre algo parecido. Pegamos aquele monte de material para estudar, mas aí ficamos apenas lendo e relendo a matéria, ou no máximo, grifamos com marca-texto as partes mais importantes, e novamente, apenas recebendo informação. Mas o problema é que, como disse, esses são comportamentos totalmente passivos, onde acabamos não usando todo o nosso poder cerebral e, consequentemente, não aprendemos a matéria. O cérebro precisa de comportamentos ativos. A segunda ideia é: faça mais. Resolva problemas, faça anotações durante a aula, faça resumos, desenhos, flashcards e mapas mentais. Agora uma outra história. Imagine uma avó falando sobre o seu neto. Meu neto estuda de manhã e vai à escola para aprender. Parece normal uma avó falar isso, mas agora vamos às correções. Na verdade, ele não estuda de manhã, ele assiste às aulas de manhã. Esse é o papel de aluno que ele faz. Além disso, as aulas não são feitas para aprendermos uma matéria, mas sim para entendermos os conceitos. E ele não vai aprender na escola. O local onde ele tem que aprender é em casa, no período que aí sim seremos estudantes e que estudaremos. E assim vamos aprender a matéria. Existe uma diferença enorme entre ser um aluno e ser um estudante. O papel de aluno é assistir às aulas. O de estudante é o de realmente estudar. O papel do aluno é passar de ano. O de estudante é ficar mais inteligente. O papel do aluno no futuro vai ser ter que entregar seu currículo para 500 mil empresas e ficar ansioso na espera de uma ligação, que em uma época de crise talvez não aconteça. Já o estudante, com o tempo, vai ter tanto conhecimento acumulado que ou será mais fácil para ele conseguir um emprego, ou ele vai conseguir formas de se destacar na sociedade de um jeito ou de outro. A terceira ideia, e a pergunta final desse vídeo é: você é um aluno ou um estudante? E essas foram 3 grandes e transformadoras ideias do livro bem fácil de se ler, Aprendendo Inteligência. Lá você também vai encontrar um passo a passo de como realmente aprender a ser mais inteligente.